E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos estudar mais um pouco a força elástica, analisando a dinâmica do movimento de uma pessoa no bungee jump. Observe o quadro. Considere uma pessoa de massa m presa a uma plataforma por uma corda elástica. No instante t0, ela salta e inicia um movimento de queda livre. Sendo assim, eu estou admitindo neste estudo que a força de resistência imposta pelo ar é desprezível. No instante t1, a pessoa está em queda livre e a corda elástica não está esticada. No instante t2, a corda possui exatamente o seu comprimento natural L0. E a partir desse instante surgem as deformações. x3 para o instante t3 e assim sucessivamente até o instante t6, situação em que a deformação elástica da mola vale x6. Vamos analisar o movimento da pessoa em cada instante. No instante t1, a única força que age na pessoa é a força-peso. Sendo assim, ela é a força resultante. Logo, a massa da pessoa vezes a aceleração da gravidade local é igual à massa da pessoa vezes a aceleração adquirida. Simplificando a massa, vemos que a aceleração é igual à aceleração da gravidade local. O mesmo vale para o instante t2, pois nesse instante, a deformação sofrida pela corda elástica, representada por x, vale zero, anulando a força elástica. Logo, a aceleração da pessoa é igual à aceleração da gravidade local nos instantes t1 e t2. Nós podemos constatar com facilidade que a aceleração da pessoa é igual à aceleração da gravidade local enquanto ela estiver em queda livre na ausência da força elástica. Muito bem, vamos ilustrar vetorialmente estes resultados. No instante t1, a aceleração é igual a g, no instante t2 também, e o movimento é acelerado. Logo, no instante t1 a velocidade vale v1, no instante t2 a velocidade vale v2, em que v2 é maior do que v1. Muito bem, vamos agora para o instante t3. No instante t3, a deformação sofrida pela corda elástica vale x3. Eu vou assumir que essa deformação é pequena o suficiente a fim de que a intensidade da força elástica seja menor que a intensidade da força-peso. Logo, o movimento continua acelerado, pois a intensidade da força-peso é maior que a intensidade da força elástica. Se você quiser calcular a aceleração nesse instante, basta recorrer à segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante é dada pela intensidade da força-peso menos a intensidade da força elástica. Sendo assim, obtemos mg menos k vezes x3, e isso é igual a massa vezes a aceleração A3. Isolando a aceleração, vemos que a aceleração no instante t3 é dada por g menos um fator, dado por kx3 sobre m. Muito bem? Sendo assim, o movimento continua acelerado, porém com uma aceleração menor do que a aceleração da gravidade local. Então vamos ilustrar este fato. Observe como o tamanho do vetor diminuiu. A aceleração é dada por A3, o movimento continua acelerado, portanto, V3 é maior do que V2. Muito bem. Vamos agora para o instante T4. No instante T4, a deformação sofrida pela corda elástica, x4, é maior do que x3. Portanto, a intensidade da força elástica aumentou. Nesse instante, eu vou admitir que x4 é a exata deformação sofrida pela corda elástica a fim de que a intensidade da força elástica seja igual à intensidade da força-peso. Portanto, nesta situação, nós temos a situação de equilíbrio dinâmico. Se a intensidade da força F4, da força elástica F4, é igual à intensidade da força-peso, eu posso, com certeza, afirmar que a força resultante na pessoa nesse instante vale zero. Consequentemente, a aceleração da pessoa é nula. Observe que eu nem desenhei o vetor que representaria essa aceleração. No entanto, como o movimento é acelerado desde então,
a velocidade da pessoa nesse instante é máxima. Se eu representar essa velocidade por V4, essa velocidade é a máxima velocidade adquirida pela pessoa. Observe, eu reforço que a velocidade máxima é adquirida quando a intensidade da força elástica é igual à intensidade da força-peso. Dando sequência, vamos agora para o instante T5. No instante T5, a deformação sofrida pela corda elástica vale x5, e x5 é maior que x4. Consequentemente, a força elástica, sua intensidade agora supera a intensidade da força-peso. Consequentemente, a partir do instante T4, situação em que a deformação supera o valor de x4, o movimento passa a ser retardado. Consequentemente, a aceleração a partir do instante T4 passa a estar orientada na vertical e para cima. Se você quiser determinar mais uma vez o módulo dessa aceleração, basta recorrer mais uma vez à segunda lei de Newton. Então vamos lá. Para o instante T5, a força resultante, a sua intensidade, é dada por F5 menos o peso. Consequentemente, a massa vezes a aceleração é igual a Kx5 menos mg. Isolando a aceleração no instante T5, vemos que ela é dada, a sua intensidade, por Kx5 sobre m menos g. E eu reforço, como o movimento é retardado a partir do instante T4, essa aceleração está orientada na vertical e para cima, em oposição à velocidade da pessoa. Lembre-se que no instante T4, a velocidade da pessoa é máxima, orientada verticalmente para baixo. Portanto, a partir desse instante, ela continua caindo, ela continua descendo. Logo, a velocidade V5 no instante T5 está orientada na vertical e para baixo. Porém, como o movimento é retardado a partir do instante T4, V5 é menor do que V4. Muito bem. Para finalizar o vídeo, vamos para o instante T6. No instante T6, a deformação sofrida pela corda elástica é máxima, é x6. x6 é maior do que x5. Consequentemente, a força elástica de intensidade F6 é maior do que a força elástica de intensidade F5. Logo, se você quiser calcular mais uma vez o módulo da aceleração da pessoa nesse instante, basta recorrer mais uma vez à segunda lei de Newton. Você vai repetir os cálculos trocando o índice 5 pelo índice 6. Logo, a aceleração da pessoa no instante T6 é dada por, nós temos K vezes x6 sobre m menos g. E como a deformação x6 é a deformação máxima sofrida pela corda elástica, esse é o instante em que a pessoa para e inverte o sentido do movimento. Logo, a velocidade V6 no instante T6 é nula. Perceba que eu nem desenhei o vetor que representaria essa velocidade. Aqui existe apenas a aceleração A6 orientada na vertical e para cima. Se você quiser comparar as intensidades, fica claro que A6, a sua intensidade, é maior do que a intensidade A5. A partir desse instante, logo no início da subida, a pessoa é acelerada verticalmente para cima, já que a intensidade da força elástica F6 é maior do que a intensidade da força-peso nesse início de retorno, nesse início da subida. Muito bem? Observe todos os cálculos realizados, a análise vetorial destacada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.